solicitou que não colocássemos o nome dela nos cartazes, na divulgação, mas felizmente, como as coisas estão indo bem, ela está aqui presente. Então, nós teremos aqui uma fala em sequência cronológica, né? Primeiro fala o André, que é o mais novo, depois a Marilena e, por fim, o Vladimir, que já perdeu os cabelos. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao André. Boa noite a todos. Eu queria começar por agradecer ao Ricardo Múcio o convite para estar aqui, dizer que é uma enorme honra partilhar a mesa com a professora Marilena Chauí, com o professor Vladimir Safatli. E dizer o seguinte, quando o Ricardo me ligou, eu pensei assim que, na verdade, as minhas ideias sobre o tema, a onda conservadora em São Paulo, são um pouco precárias e fragmentadas. Mas, mesmo assim, eu achei que não devia me furtar a estar presente aqui e me expor ao debate, mesmo sob pena de apresentar, como eu disse, ideias ainda não amadurecidas. Eu vou fazer uma fala muito breve e o sentido dela é bastante acadêmico, em que pese o caráter político diretamente do tema. E eu queria apresentar, então, um conjunto de reflexões sobre essa questão da onda conservadora que espero possam ajudar no nosso debate. A primeira observação é a seguinte: eu acho que a gente não deveria falar em onda, mas em ondas diferentes. Não há, a meu ver, não há uma onda conservadora, há diferentes ondas que têm um sentido cronológico diferente. Eu vou depois procurar expor o que eu acho que é uma onda de longo prazo, uma onda de médio prazo e uma onda de curto prazo. Mas eu não quero assustar ninguém. Não é porque sejam ondas que necessariamente elas são mais fortes do que se fosse uma onda só. Até pelo contrário, o fato de que eu esteja identificando ondas diferentes que, em certa medida, se sobrepõem e se confundem, não quer dizer que nós estejamos diante de um fenômeno avassalador de conservadorismo, que eu acho que não é o caso, mas sim de diferentes impulsos que vão no sentido conservador, mas que são também contestados por outros impulsos que vão no sentido contrário, vamos chamar de progressistas. Portanto, não se trata de enxergar um quadro assim amedrontador, pelo menos para mim que não sou conservador, mas sim de tentar entender de uma maneira que as ciências sociais possam nos ajudar o que poderia estar acontecendo. Bem, antes de entrar então nessa descrição que, volto a dizer, será breve, do que eu estou chamando de 3 ondas de conservadorismo, eu acho que precisa indicar que há um pano de fundo, que é o seguinte: a cidade sempre foi uma cidade dividida, porque ela é dividida em classes, e, portanto, sempre teve um setor conservador e um setor progressista. Se nós pegarmos a história da cidade a partir do momento em que ela, vamos dizer, passa a ser a grande metrópole da indústria, ou seja, do começo do século XX, vamos dizer, aproximadamente, nós temos, desde a grande greve de 17 até a grande greve de 53, de 60, etc., movimentos progressistas na cidade, assim como temos movimentos conservadores importantes, como foi a reação à Revolução de 30, em 32, como foi o apoio de parcelas significativas da cidade ao golpe de 64, com a Marcha da Família, e assim por diante. Então, o conservadorismo que existe em São Paulo é um conservadorismo enraizado, que nós poderíamos, vamos dizer, tentar
discutido historicamente, mas não há tempo para isso hoje aqui, ou quer dizer, a natureza desse conservadorismo, né? Eu estou me referindo ao fato de que São Paulo, a partir de um certo momento, foi e continua sendo, né, a capital da classe dominante brasileira. É aqui que o capitalismo mais se desenvolveu, é aqui que, com contradições, a classe dominante tem a sua sede e, portanto, como em qualquer lugar onde a classe dominante tem a sua sede, ela irradia a sua visão de mundo para outros setores da população que, diferentemente, vão segui-la ou contestá-la, etc, etc. Mas há uma força dessa presença, né, da classe dominante na cidade de São Paulo, no contexto brasileiro. Então, esse, a meu ver, é um pano de fundo, não é? Para aquilo que a gente vai discutir, que a gente precisa ter presente. Quer dizer, nós não estamos... Esse conservadorismo que existe aqui, que está se manifestando agora, vai continuar se manifestando, não é de hoje, é algo que tem uma longa história. O que é mais, vamos dizer, contemporâneo? Então, aqui eu entro propriamente em matéria. Eu acho que seria interessante falar em 3 ondas. A primeira onda, que eu estou chamando de onda de longo prazo, tem a ver com a restauração neoliberal. Na verdade, o neoliberalismo não é um movimento apenas conservador. Ele tem um caráter ambíguo, porque ele é restaurador. Ele está voltando para trás do que foi o estado de bem-estar social, a política keynesiana, etc, etc. Ou seja, está voltando para trás de tudo que aconteceu, digamos, pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, por isso que a gente vai ver, e esse é um elemento que eu acho importante assinalar, porque tem a ver com algo que me parece presente hoje em dia, na cidade, no país, é que na ideologia neoliberal, muitas vezes o neoliberalismo aparece como um movimento contestador. Contestador do quê? Contestador da ordem, de uma certa ordem que se estabeleceu pós-Segunda Guerra Mundial, que foi uma ordem, comparativamente ao que veio antes, bastante favorável aos trabalhadores. Estou me referindo à expansão do estado de bem-estar social em diversos lugares do mundo e com alguns reflexos, embora frágeis, também no Brasil. Então, essa longa onda neoliberal que começa no final dos anos 70, vamos dizer, na década de 80, ela obviamente tem um sentido, para nós, conservador, embora tenha esse aspecto restaurador, porque está voltando para trás, porque ela está a serviço daquilo que o capitalismo tem de mais destrutivo, ou seja, a mercantilização de todas as áreas da vida, o individualismo feroz, a concepção de que os problemas sociais se resolvem pela iniciativa privada e portanto, que qualquer forma de intervenção social, sobretudo via Estado, fica sendo demonizada como algo, na visão neoliberal, justamente como algo conservador. Por isso que eu digo que o neoliberalismo tem essa ambiguidade, ele está propondo uma mudança, né? E de certo modo é verdade, mas está propondo uma mudança porque é restaurador. Bom, essa longa onda neoliberal que está se vivendo desde os anos 80, porque nós estamos há mais de 30 anos nisso no mundo, ela teve reflexos contraditórios no Brasil. Porque quando o neoliberalismo começou, o Brasil estava tomado por um fenômeno que eu não sei analisar muito bem, mas que eu acho muito interessante, que é eu penso que seja uma hegemonia cultural da esquerda. Cultural, não política, econômica e social, mas cultural. Se pega o âmbito da cultura, que nos interessa particularmente, porque nós estamos na universidade, há uma predominância das ideias de esquerda em vários setores da cultura. O professor Roberto Schwartz escreveu sobre isso, se referindo ao período 64 e 69, com surpresa, porque veio o golpe militar
E, ao contrário de haver um refluxo das ideias de esquerda, houve uma expansão das ideias de esquerda, novamente, no plano da cultura. Ele tem esse texto, como é que chama? Cultura e Política, 64, 69. Eu acho que esta hegemonia da esquerda no Brasil se prolongou até os anos 90, no plano cultural. E esta hegemonia da esquerda no Brasil, ela obstaculizou, novamente, no plano da cultura, a entrada em massa do neoliberalismo. Portanto, o neoliberalismo no Brasil, desde esse ponto de vista, é um fenômeno retardatário. E eu acho que nós estamos vivendo agora, ainda, ondas de choque do neoliberalismo, no seguinte sentido: a partir dos anos 90, não por acaso, momento em que o projeto neoliberal ganha consistência no Brasil e se implanta para valer na economia, na sociedade, com as privatizações, etc., etc., com a quebra do movimento sindical, começa a surgir elementos ideológicos que ainda estão em ascensão. Por isso que eu acho que faz parte dessa onda conservadora, que é o seguinte: é um pensamento, é a estruturação de um pensamento de direita que tem repercussão, uma certa repercussão de massa. Aonde? Na classe média, fundamentalmente. Mas começa a haver um pensamento de tipo neoliberal, ou seja, individualizante, mercantilizante, privatizante, que tem repercussão em setores de massa da sociedade, normalmente setores de classe média. Isso quebrou a hegemonia da esquerda no âmbito da cultura, mas ainda está em curso esse movimento de quebra. Eu diria que o pensamento de direita, desde esse ponto de vista, ainda está se estruturando, mas os sinais são muito claros, no sentido do aparecimento de autores, colunistas, pessoas que têm um público e que falam que defendem esses pontos de vista com repercussão, coisa que não havia até pelo menos os anos 90, e eu acho que isso ainda está crescendo. Um reflexo interessante dessa longa onda neoliberal no Brasil se dá no fenômeno religioso. Vejam a intensa mudança que ocorreu na Igreja Católica. A Igreja Católica, num certo momento dos anos 70, era uma Igreja Católica muito progressista. Num país profundamente católico como era o Brasil até a entrada do evangelismo, isso era uma coisa muito forte e que ajudava a dar substância a ao que eu estou chamando de hegemonia cultural da esquerda. A Igreja Católica mudou muito com o Papa João Paulo II, agora com o novo Papa. Mudou muito, a tal ponto que eu acho que hoje os setores progressistas dentro da Igreja Católica já são minoritários e me parece que continuam em refluxo. Então, uma instituição-chave mudou de lado, né, influenciando largos setores. E do outro lado da questão religiosa, a entrada em massa das confissões evangélicas, que já ocupam hoje algo como 30% da população brasileira. E eu sempre digo isso, mas sempre correndo o risco de comprar briga com os evangélicos progressistas, mas de modo geral eu acho que as confissões evangélicas também, é um pouco ousado alguém que não conhece o assunto como eu dizer isso, mas eu acho que elas casam muito com o pensamento neoliberal, elas produzem um discurso que é um discurso no sentido da ascensão individual, da redução dos espaços públicos, sem falar em aspectos morais que não são diretamente o meu tema aqui, porque envolve, enfim, um conjunto de outras questões. Então, se nós somarmos essa virada da Igreja Católica à entrada em massa das confissões evangélicas, nós vamos ver algo que é ao mesmo tempo um reflexo e um motor desta onda conservadora que ainda está em curso no Brasil. Então, essa é uma onda de longo prazo. E eu acho que ela se sobrepõe, ou ela está por baixo, por assim dizer, de duas ondas de curto prazo, ou melhor, que eu vou chamar aqui, para efeitos didáticos, de médio prazo e de curto prazo. A de médio prazo é a seguinte: a partir do primeiro governo Lula, começa a se notar
uma intensa reação da classe média aos programas sociais e à mobilidade social que deles decorre. Ou seja, uma certa melhora nas condições de vida das pessoas de renda mais baixa, provocando um grau de ódio ao governo e às próprias pessoas que são beneficiárias desses programas, como eu acho que não se via no Brasil desde 1964. Eu acho que esse tipo de reação da classe média faz lembrar a reação que a classe média teve justamente com a Marcha da Família, não é? No momento de ascensão da luta dos trabalhadores. É muito impressionante ver isso, porque para quem cresceu politicamente nos anos 70 e 80, que foi o meu caso, em que a classe média estava do lado da frente antiditatorial, é uma virada incrível, né? Bom, evidentemente, esta virada tem consequências e, vamos dizer, coloca todo um extrato da sociedade que, no conjunto, não é numericamente significativa no Brasil, mas é ideologicamente significativa e muito significativa no plano da universidade, coloca este setor numa mobilização que tem consequências visivelmente conservadoras. Então há um movimento que, não, curiosamente, esse movimento não se expressa muito no plano dos partidos, porque mesmo os partidos de direita não podem assumir esse discurso, porque não tem chance eleitoral com esse discurso. Então é uma coisa um pouco subliminar, mas é uma intensa polarização na sociedade brasileira. Insisto, como não se via desde 1964, sem que do lado dos trabalhadores haja muita mobilização, porque não há o tipo de mobilização que havia no pré-64. Não é esse o ambiente que nós estamos vivendo hoje. Então essa é uma onda de médio prazo, que evidentemente se combina com a onda de longo prazo, mas são coisas diferentes. E por fim, a onda de curto prazo, com isso eu vou encerrar, que é a seguinte: existe da parte dos setores que estão se beneficiando dos programas sociais, e não só dos programas sociais, mas de todo um conjunto de políticas que foram estabelecidas a partir do primeiro governo Lula, existem alguns estratos que não são, a meu ver, numericamente muito significativos, mas que passaram por uma condição que se assemelha ou se aproxima daquilo que se costuma chamar de classe média tradicional. Não é uma classe média tradicional, talvez não seja nem propriamente ainda uma classe média, mas se aproxima da classe média. Desses estratos, insisto, esta não é, dos 30 milhões de pessoas que melhoraram de vida, isso talvez não represente mais do que, talvez, quem sabe, 10%. Eu não estou falando dos 30 milhões, esse assunto é um pouco complicado, então eu preciso ser claro quanto a isso, não é? Eu estou falando de um grupo pequeno dentro desse grupo, um grupo que deu um salto um pouco maior dentro desse grupo. Eu noto, e aí é muito, digamos, intuitivo da minha parte, porque não vejo, acho que não há pesquisa ainda sobre isso, mas eu noto alguns tipos de reação que vão no sentido de como se fosse uma mudança de lado, quer dizer, como se essas pessoas estivessem se sentindo agora, eu sou classe média e eu não quero apoiar os programas que vão beneficiar os que ainda não chegaram aonde eu cheguei. Como se essas pessoas tivessem comprado, em parte, uma concepção que é a concepção da ascensão individual, e como se elas enxergassem a sua própria mudança de condição como fruto do seu esforço pessoal e não como fruto de uma ação coletiva que envolve o movimento social. Eu vejo, por exemplo, nós estivemos discutindo aqui e em outros lugares a questão da militarização, a questão da repressão aos movimentos sociais. Eu intuo que em certos estratos há uma posição de apoio a essa militarização,
o que também pode reforçar essa onda conservadora. O que estaria por trás disso é difícil dizer. O professor Vanderlei Guilherme Santos disse, bom, há uma possibilidade que essas pessoas percebam que há um limite para a ascensão e elas não querem mais mudança, porque qualquer mudança pode ameaçar a ascensão que elas já tiveram. Então, aí seria rigorosamente um tipo de conservadorismo, que assim, eu consegui determinadas coisas, eu quero ficar com elas. Eu não quero mais confusão que possa ameaçar o que eu já consegui. E, por outro lado, um fenômeno que a sociologia também, de algum modo, já identificou em outras situações de ascensão social, em que a pessoa, quando ela muda de condição, não dentro de um movimento social, portanto, não é uma mudança de classe, mas é uma mudança que não passou por um movimento de classe, a pessoa não compreende que aquilo é, na verdade, o resultado da luta de classe, porque essas políticas só foram feitas porque tem uma força social de classe que as apoia, contra outra que eu acabei de mencionar, que é contra. Mas isso não está claro e, ao contrário, o que aparece, e por isso, nesse sentido, é um fenômeno propriamente ideológico, é a ideia de que a pessoa subiu pelo próprio esforço e, portanto, não se sente solidária com programas que vão ajudar todas as pessoas, mesmo pessoas que, vamos dizer, independente, quer dizer, a ideia de que os programas são direitos universais soa para essas pessoas como uma proteção indevida a pessoas que não fizeram os esforços que elas fizeram. Então, eu acho que esse é até aí onde eu consigo enxergar elementos, evidentemente, muito fragmentários, muito precários, mas, insisto, quero terminar dizendo isso. Não vejo uma grande onda conservadora e também não vejo uma situação que não possa ser contraposta pelos movimentos, no sentido contrário, pelos movimentos progressistas, estejam eles onde estiverem, da maneira como tem sido no Brasil nas últimas décadas. Muito obrigado. Preciso do apoio porque eu falo com as mãos. Eu vou começar com uma observação feita por um grande amigo meu, que é estrangeiro, e depois quero contar um caos acontecido comigo, e aí fazer umas breves considerações, porque a minha situação ainda é pior que a do André. O André tem uma fundamentação histórica e sociológica para o discurso dele. Eu vou falar na base do eu acho, parece que, e não tem uma formulação efetiva sobre a questão. Eu tenho uma preocupação, tanto que quando eu falei com o Mursi, era uma preocupação com o conservadorismo de São Paulo. Então, esse meu amigo disse o seguinte, ele disse: a classe média de São Paulo é um mistério para mim. Eu perguntei para ele, mas por quê? Ele disse, olha, você vai, te convidam para ir à casa deles, você vai, você é bem recebido, fazem uma comida especial para você, levam você até a porta, te dão uma carona, te levam para casa, ou você vai em algum lugar. Ele disse, mas basta subir num carro, basta começar a dirigir um carro, basta entrar numa fila e basta estar num lugar, num espaço que tem que ser compartilhado, e são bestas selvagens, são feras indomáveis. Ele disse, eu não consigo juntar a civilidade na vida doméstica e o grau de brutalidade, de violência na vida pública por parte da classe média, né?
e a relação da classe média com o espaço público, com tudo que envolva algum conjunto de pessoas que não são os meus parentes. Porque dentro do espaço privado são os meus parentes, né? Bom, isso é uma observação que eu acho que merece ser levada em conta. O caso que eu vou contar ocorreu comigo no final do ano passado. Era um domingo e eu precisava tirar um dinheiro no banco por uma despesa que eu ia fazer na segunda-feira de manhã. Então, meu genro e a minha filha me levaram de carro até um banco, uma dessas agências, para eu poder pegar o dinheiro. É uma rua razoavelmente movimentada, apesar de ser um domingo, e o banco tem as rampas para você estacionar. Só que havia um carro prateado gigantesco, colocado de tal maneira que fechava as 3 rampas para estacionar. Eu digo um carro gigantesco porque eu só distingo Fusca e Fiat. O resto para mim é um carro grande, é um carro azul, um carro cor-de-rosa, um carro verde. Então, era um gigante prateado que foi estacionado de tal modo que ninguém mais podia estacionar. E com, evidentemente, as janelas, tudo com aquele vidro preto que ninguém enxerga nada. Então, eu não sabia se tinha gente dentro lá ou não. Eu desci, porque meu genro ia estacionar em outro lugar, mas eu desci. E eu disse, puxa vida, estaciona dessa maneira e ninguém mais pode entrar. Não dá certo isso. Entrei no banco. Alguns segundos depois, entra uma moça. Ela estava, o que eu chamo, naturalmente produzida. Aquele modo que parece tudo natural e que deu um trabalho desgraçado. Ela deve ter levado dias para ficar daquele jeito. Toda bonitinha, no seu jeans, na sua bota. E ela entrou requebrando. E foi até a máquina. E disse assim para mim, não tem educação, não é? Aí eu disse, por quê? Vai gritando assim, é com qualquer um? Nisso entra o rapaz, também bonitinho, só que mais velho que ela. Mais velho que ela, mas ele entra todo arrumadinho e ele diz, você pensa que eu vou estacionar meu Mercedes em qualquer lugar? Bom, tudo que tem de ruim no meu ser, tudo aquilo que minha mãe tentou consertar e não conseguiu, subiu em uma grande onda, incontrolável. E eu disse para ele, isto é o sinal, o modelo, o paradigma da classe média paulistana, reacionária, conservadora, autoritária e violenta. Você é uma abominação política. A moça, depois de um instante de perplexidade, virou e me bateu. E eu disse pra ela, você é uma abominação ética. Aí, com tanta abominação, o cara achou que eu tinha abusado. Então ele disse pra mim, sua velha feia. Aí eu disse pra ele, é o seguinte, a idade que eu tenho é natural. A velhice é um dado da natureza. Transformar a minha velhice, que é um fato, um dado, num xingamento, é porque você é uma abominação cognitiva. Aí os dois se entreolharam e foram embora. Porque se ficasse mais um pouquinho, acho que eu batia neles. Então, eu estou contando, eu falei da observação do meu